Olá, há um palestrante brasileiro chamado Clóvis de Barros Filho e ele tem diversas palestras que estão no YouTube e diversas outras plataformas. Ele é uma pessoa extremamente interessante, é uma pessoa intrigante, é uma pessoa que tem um grande carisma e ele consegue milhões de visualizações em seus vídeos. Apesar de fazer palestras de 1h30, 2 horas, e o conteúdo, de certo, é tão bom que consegue milhões de visualizações. Em uma de suas palestras, ele conta a história de ele é um professor emérito universitário, né? É escritor e é realmente brilhante. Só vocês assistindo para vocês compreenderem aquilo que estou falando. E ele revela que teve um professor na época da faculdade que de certa feita lançou um desafio para ele e para a sua turma. Esse professor pediu para que os alunos lessem um livro volumoso, alentado, como se diz, né? Um livro extremamente intrincado de um assunto bastante complexo. E o professor fez uma assertiva, que ficou como um desafio ou como uma barreira. Assim somos nós nas nossas vidas, né? A gente vê desafios como barreiras, a gente vê assuntos como assuntos, problemas, como desafios ou como barreiras em nossa vida. Depende de cada um de nós, do norte de nossa cabeça, da forma como pensamos. Não é à toa que Meixo Sama orientou. Tudo depende do seu sonen. Razão, sentimento, vontade. Tudo, pronome absoluto, que significa tudo. Bem entendido? Então o professor lançou o desafio. Eu tenho certeza de que nenhum de vocês será capaz de passar da primeira página deste livro. Eu tenho certeza absoluta. Colocou a situação dessa maneira e assim ficou o desafio. Ao chegar em casa, à noite, Clóvis de Barros Filho se deparou com a decisão de enfrentar o dilema colocado pelo professor ou desistir de antemão. Resolveu tentar. Então abriu o livro, começou a ler. Na primeira página, encontrou um gravíssimo obstáculo. Uma linguagem intrincada, complexa, que não é difícil de encontrar por aí. Linguagem intrincada, complexa, aí se diz assim, é um assunto árduo, exaustivo, é pesado. De outra maneira, mas no mesmo sentido, enfrentei também um desafio no curso que fiz, né, de engenharia, porque havia uma matéria chamada Física 4. E nessa matéria, o nosso professor era um arguto dominador do assunto, era conhecidíssimo, né? Dominador do assunto, extremamente inteligente. E a gente penava tentando fazer a leitura daquilo que o livro indicado para o curso continha. E a gente penava muito mesmo. E tal sorte que um dia a turma resolveu perguntar para ele: professor, como a gente consegue aprender o que está contido neste livro? Ele não teve outra resposta
senão a resposta mais óbvia possível, e esse óbvio eu só percebo nos dias de hoje. Naquela época, na minha juventude, eu não fui capaz de perceber. Ele respondeu: tenha fé. Não era a resposta de um religioso. Não sei se ele era um religioso. Tenha fé significa, por mais árduo que seja o assunto, você precisa se empenhar na leitura e no estudo. Mesmo porque, se assim não o fizesse, teria ficado reprovado na matéria, que era uma das matérias fundamentais para o curso de engenharia, que em verdade começaria, né? Como começou, a partir do semestre seguinte, o chamado quinto período. Ali eram as matérias ditas profissionalizantes. Sem vencer aquele obstáculo, nem eu, nem meus colegas de turma teríamos conseguido avançar no curso que felizmente conseguimos terminar. Enfim, Clóvis de Barros Filho, chegando em casa, se propõe a ler e se propõe a tentar. Desiste após a terceira tentativa, salvo engano, não quero ficar mentindo aqui. Mas depois caiu em si e perguntou: eu vou dar razão ao professor? Eu vou me deixar vencer pelos argumentos que ele apresentou? E se decidiu a estudar o livro durante aquela madrugada, custasse o que custasse. Pela manhã, ele tinha um companheiro de apartamento ou de quarto, ou o que seja, que também não me recordo dos detalhes. E esse colega vira para ele e diz: uai, você passou a madrugada toda acordado? Sim, disse ele com grande alegria, já praticamente terminando a leitura do livro. O desafio fora vencido. Hoje em dia, as pessoas às vezes reclamam: esse vídeo é muito longo, ele tem 11 minutos. As pessoas só se interessam por mensagens curtas. E realmente, acompanhando o gerenciamento do vídeo, perdão, nas ferramentas do YouTube, dá para perceber que a maioria das pessoas que acessam os meus vídeos, elas acessam por alguns segundos. Ok, eu entendo, eu não sou o Clóvis de Barros Filho, não tenho a mesma aura, a mesma atmosfera, não sou engraçado, não falo palavrão e não sou tão interessante quanto ele. Eu reconheço, mas por uma questão de humildade, não por uma questão de lógica. Afinal, como eu já frisei, ele detém milhões de visualizações em seus vídeos. Mas por outro lado, se nós dermos uma olhada no que rola na internet, no YouTube, por exemplo, nós vamos encontrar outros milhares, milhões, hoje em dia talvez na casa dos bilhões de vídeos, que também tem 300 mil, 500 mil, 2 milhões, 3 milhões de visualizações. Os assuntos ali abordados, um deles, por exemplo, como sobreviver
na neve, em um acampamento na neve. Construir o acampamento, dispor do que é necessário para ali estar durante 2 ou 3 dias é o desafio que alguém se propõe. E cozinhar, e fazer o seu chazinho, e dormir, aquecer o acampamento, técnicas de sobrevivência. Pergunto eu, quantas pessoas assistem este vídeo e que já enfrentaram ou enfrentarão situações como uma tempestade de neve? Quantas pessoas haverão de passar por essa situação? Outro exemplo. Há diversos vídeos com milhões de visualizações que falam sobre pescaria. Pescadores em um barco ou em um barquinho, lançando linhas, lançando iscas, e as pessoas assistem. Vídeos de 20 minutos, 40 minutos. O que essas pessoas estão fazendo? De certo que buscando entretenimento. De certo que o objetivo não é aprender técnicas de pescaria. De certo que o assunto traz o interesse por conta da curiosidade. Como eles vão se sair nessa pescaria? Lançaram redes, como eles fazem? Recolhem a rede e vem peixes grandes, vem peixes pequenos. São vídeos de entretenimento, ok? O que é necessário para que um vídeo chame a atenção das pessoas? Conteúdo. Ao contrário do que se possa pensar, isso que eu chamei de conteúdo, eu não digo que seja exatamente o que está contido no vídeo em si. Eu digo que seja conteúdo interior de cada um. A curiosidade, de certo, abre espaço em nossa memória, né? A nossa memória RAM, a nossa memória imediata. A curiosidade abre espaço. Por isso as pessoas assistem vídeos movidas pela curiosidade. Não é em busca de um aprendizado, não é em busca de aprofundar em alguma questão. A curiosidade. Antigamente, os grandes homens da humanidade, os grandes pensadores, foram pessoas também extremamente curiosas, sabe? Isaac Newton, Platão, todos os grandes pesquisadores de antigamente, Thomas Alva Edison, os grandes inventores, Nikola Tesla, foram pessoas que também moveram-se pela curiosidade. A curiosidade nos trouxe e nos guiou até os dias de hoje. Quem seríamos nós sem Isaac Newton? Quem seríamos nós sem Copérnico? Seja lá o que for a sua obra. Quem seríamos nós sem Thomas Edison? Sem Edison, criador da Ford, se tornou um gigantesca fabricante de automóveis. Quem seríamos nós sem esses homens? Há inúmeros outros a serem citados. O que os movia? A curiosidade. Mas a curiosidade, ela pode nos levar a objetivos, a conquistas, a realizações, assim como a curiosidade
pode meramente preencher o nosso tempo. Quando a curiosidade preenche o nosso tempo, não há nada de negativo nisso. Mas, na minha opinião, se a única razão para o meu dia a dia é preencher a minha curiosidade sem um objetivo, eu, na verdade, posso estar desperdiçando a minha vida. A curiosidade traz coisas importantes, mas a curiosidade pode nos levar à estagnação intelectual. Será que a humanidade já chegou a esse ponto? Não estou falando isso por mim, não é por autodefesa. Gostaria que a gente pudesse fazer uma reflexão. Refletir às vezes pode ser um ato doloroso, alguém já falou assim. Mas Clóvis de Barros Filho venceu um desafio e isso transformou a sua vida. Hoje ele é capaz de folhear livros com 500 páginas, 300 páginas e não perder o elan de o percorrer até o final, em busca de ideias, porque ele é um palestrante que busca levar motivação, que busca levar alegria, que busca levar conhecimento positivo para as pessoas. É um conhecimento que se soma, um conhecimento que agrega, um conhecimento que direciona para novas buscas, impulsiona nossas mentes através da curiosidade. Mas é que seria uma curiosidade mais madura, mais profunda. O homem pode se renovar constantemente, mas isso depende do seu sono, depende de seus objetivos. Gostaria que todos nós pudéssemos refletir sobre os objetivos, da forma como direcionamos nosso tempo nos dias de hoje. Como isso impacta o nosso dia a dia, como isso poderá impactar, como isso poderá impactar o futuro, meu futuro, o futuro de inúmeras pessoas, o futuro de toda a humanidade. Um grande abraço para todos.